Olá, bem-vindo ao canal do Dr. Lincoln Andrade. Sou o Dr. Lincoln Andrade, médico psiquiatra especialista em sexualidade humana, atendendo na cidade de Curitiba e online para todo o Brasil. E no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês 13 consequências emocionais da compulsão sexual, que afetam as pessoas que sofrem de compulsão sexual. Mas antes de trazer o assunto, eu gostaria de pedir a vocês que, se gostam de assuntos de saúde mental, de sexualidade humana, se inscrevam no canal, cliquem na sineta para ativar as notificações e me acompanhem aqui toda semana. Se gostarem do vídeo, por favor, deixem seu like, que nos ajuda muito aqui a levantar o canal e levar informações de qualidade para mais pessoas. Então, gente, a maioria dos compulsivos sexuais tem a expectativa de que as suas ações e as consequências das suas ações vão ficar ocultas, vão ficar escondidas, que as pessoas que são da família, o parceiro, o cônjuge, a parceria, os colegas de trabalho, que essas pessoas não vão perceber o seu comportamento sexual nem as suas consequências. Portanto, não é por acaso que quando elas são descobertas no seu comportamento sexual, elas acabam ficando perplexas, porque muitas delas realmente não tinham a consciência de que era uma questão de tempo para que isso viesse à tona. E as consequências, quando a pessoa sofre as consequências da descoberta dos seus comportamentos sexuais ou dos próprios comportamentos sexuais, mesmo que não seja descoberto, isso nada mais é do que a realidade se impondo na vida dessa pessoa, porque a pessoa, por mais que ela tente mascarar, a comunidade, a sociedade como um todo, não partilha dessa distorção de pensamento que a pessoa compulsiva sexual tem a respeito do sexo, ela não partilha desses comportamentos sexuais. E aí, quando surge um prejuízo para a pessoa compulsiva, como, por exemplo, uma descoberta pela parceria, um divórcio, mentiras, promessas não cumpridas, comportamentos sexuais inadequados, é só então que a pessoa percebe, né, a sua realidade, ela tem ali alguma chance de perceber a sua realidade. E a maioria das pessoas com compulsão sexual acaba utilizando, para manter esses comportamentos, até afastados da própria consciência, ela acaba usando o mecanismo da negação como uma forma de lidar com o problema. Então ela fica negando que aquilo é grave, ela nega que ela é dependente, ela nega para si mesma que aquele comportamento vai acabar hora ou outra sendo descoberto. E essa defesa psicológica da negação, chega um momento que ela cai por terra, que a pessoa não consegue mais manter, porque aquilo ali não tem como você manter aquilo por um tempo indeterminado. E então, quando a pessoa começa a sentir as consequências das suas ações, ou ela é descoberta nas consequências de suas ações, ela percebe, talvez pela primeira vez, que esses mecanismos de negação, essa tentativa de esconder de si mesmo e dos outros, nada mais é do que o início de um longo processo de perdas, porque as perdas elas começam a se acumular, elas vão se acumulando, a realidade vai se impondo, e aí a pessoa começa a tomar consciência de que ela está no início de um processo de perdas. E aí o que acontece normalmente, gente? Normalmente, o compulsivo sexual acaba sendo apanhado no seu comportamento, e somente quando ele é apanhado no seu comportamento é que ele costuma entender, né, perceber que ele, talvez só ali pela primeira vez na vida, ele esteja tendo a oportunidade de lidar com o problema, de não negar o problema, de perceber que aquele problema é real, de entender que aquilo tem consequências. É aquilo que se fala popularmente que a ficha caiu, né? Então, talvez pela primeira vez a pessoa está tendo a oportunidade de que essa ficha caia. E, apesar de ser um momento muito difícil de administrar,
normalmente quando essa ficha cai, quando a pessoa finalmente adquire algum grau de consciência do problema devido ao prejuízo, devido às consequências de suas ações sexuais, a pessoa tem ali talvez pela primeira vez a chance de entender que ela precisa de tratamento. Então ela tem a chance de buscar um tratamento e uma recuperação para esses comportamentos. Então, quando a pessoa busca tratamento, ela finalmente entende que ela precisa de ajuda, uma das primeiras coisas que são importantes, que fazem parte do início do processo de tratamento, é a pessoa fazer uma lista de consequências, é como se fosse um inventário. A pessoa vai listar todas as consequências que ela tem vivido, tentando ocultar e sofrendo as consequências dos seus comportamentos, ou sendo descoberto, ela vai ter que listar ali, naquele momento, no início do seu tratamento, fazer uma lista, um inventário das suas consequências. E essas consequências elas podem ser psicológicas, emocionais, podem ser financeiras, profissionais, pode ser alguma coisa ligada à vida social dessa pessoa, à comunidade a qual ela pertence. Então essas consequências são muitas, já falei sobre elas em outros vídeos, mas hoje eu resolvi trazer para vocês 13 consequências emocionais do comportamento sexual compulsivo. Obviamente que as consequências não se limitam a essas 13, mas eu trouxe essas 13 porque elas são bastante comuns. Então vou listar aqui para vocês, vai prestando atenção. Se por acaso você sofre desse problema ou conhece alguém que sofre desse problema, às vezes você é cônjuge de uma pessoa ou namorada de uma pessoa que sofre desse tipo de problema, isso pode ser útil para você, ou você pode até compartilhar com a pessoa para que ela tome mais consciência do problema que ela tem. Então vamos lá, vamos listar essas 13 consequências. Vou pegar aqui as minhas anotações para não esquecer nada. Vamos lá. Então a primeira dessas consequências é sentir que você tem vivido uma vida dupla, ou seja, você tem uma vida conhecida por todo mundo e uma vida que só você vive e funciona continuamente, permanentemente, no sentido de tentar ocultar essa vida sexual paralela o máximo que você puder. Então, esses sentimentos de que você tem uma vida sexual dupla, de que você precisa esconder essa vida, de que isso gera um sofrimento e que isso é um problema contínuo que você precisa enfrentar. A segunda consequência emocional, você acaba entendendo, você tem a consciência de que você está agindo contra os seus próprios valores e suas próprias crenças pessoais, né? A pessoa às vezes frequenta uma comunidade, uma igreja, uma comunidade da igreja, às vezes até trabalha na igreja, e por fora, de modo escondido, oculto, ela tem uma vida sexual paralela, muito intensa. E isso vai, às vezes, diretamente contra as crenças e valores dessa pessoa, mas ela não consegue controlar esse comportamento, porque ela é compulsiva, e aí ela acaba ela acaba agredindo o seu senso de valor pessoal e fica com sentimento de desvalorização pessoal. Terceiro aspecto, forte sentimento de culpa e vergonha. Todas as pessoas que sofrem de compulsão sexual, em algum momento dessa compulsão, em algum momento, ela vai sentir forte sentimento de culpa e vergonha. É muito comum os pacientes nos dizerem que eles buscam o prazer na hora do contato sexual, da prática sexual, e depois ficam com um forte sentimento de culpa e muito envergonhados. Quarto lugar, forte sentimento de isolamento, de solidão, que a pessoa, quanto mais ela mergulha, quanto mais ela afunda no comportamento sexual, mais ela se isola, mais ela acaba sentindo uma solidão, porque ela acaba ficando cada vez mais num comportamento sexual e acaba esquecendo as outras esferas da vida. Quinto lugar, a paranoia. Paranoia é modo de dizer, porque a pessoa fica como se fosse uma pessoa paranoica, porque ela fica tão preocupada se os outros vão descobrir, se alguém pode descobrir, se ela deixou uma pista, se ficou uma pista que a esposa, que o marido, ou que alguém, às vezes no ambiente de trabalho, ou até no ambiente comunitário, ela deixou alguma pista, ela fez algo que a denunciou, que vai vir contra ela, então ela acaba ficando uma paranoia contínua a respeito de se ela pode ser descoberta, se ela vai ser descoberta, o que causa um sofrimento enorme. Sexto lugar, a perda da autoestima.
A perda da autoestima tem a ver com todos os fatores que eu vou citar aqui para você, com os 13 fatores e com outros também. Então, perda da autoestima ou redução acentuada do sentimento, aquele sentimento de valor pessoal, né? Sétimo lugar, perda de contato com a realidade. Quanto mais a pessoa mergulha no comportamento sexual compulsivo, mais ela perde o contato com a realidade, mais ela nega o problema que ela tende a negar que aquilo é um problema sério, que ela precisa fazer alguma coisa para lidar com aquilo, e mais ela perde o contato com a realidade, mais angústia ela sente. Oitavo lugar, perda de objetivos de vida. Então a pessoa, quando ela está muito mergulhada na compulsão, a necessidade de gratificação sexual, de busca contínua de contatos sexuais, estímulos sexuais é tão grande que a pessoa acaba perdendo o foco de outras coisas importantes e acaba se perdendo nesse processo. Seus objetivos de vida muitas vezes ficam de lado em função da necessidade compulsiva de busca de sexo. Nono lugar, a incerteza quanto ao futuro. Porque a pessoa se sente muito perdida nesse processo, ela se sente muito absorvida, ela gasta energia, ela se consome nesse processo, e aí com isso ela fica com assim, uma sensação de incerteza em relação ao futuro. Décimo lugar, né, décima consequência emocional, essa muito comum e muito grave, é a depressão, né, porque a pessoa ela gasta tanta energia emocional e física também, e recursos para os seus comportamentos sexuais, que ela acaba se sentindo sobrecarregada, estressada. Esse estresse contínuo, persistente, muitas vezes conduzem esse estado de coisas, e esse estresse elevado muitas vezes conduz a um estado depressivo. A pessoa acaba deprimindo no processo. 11º lugar, a exaustão emocional. Eu comentei com vocês já nas consequências anteriores, nas consequências emocionais anteriores, que a pessoa fica se consumindo nesse processo, porque ela precisa manter a vigília, escondendo sempre, continuamente, mentindo, faltando com seus compromissos. Então, manter uma vida dupla dessa oculta é muito difícil, fora os recursos financeiros que causam sentimento de culpa, porque às vezes está tirando da família. Todas as consequências acabam consumindo a pessoa e levando a pessoa para essa questão da exaustão emocional. 12º lugar, muitas pessoas entram em estado de desespero. Quando o comportamento sexual fica totalmente fora de controle, às vezes a pessoa acaba caindo até em situações de alto risco em busca de sexo, às vezes caindo em golpistas, que se aproveitam dessas pessoas para tentar dar golpe, extorquir dinheiro. Então a pessoa acaba muitas vezes ficando até tão desesperado que acaba evoluindo para uma situação de ideação suicida, de pensar em suicídio, né, de ficar com aquele pensamento de, puxa, melhor eu acabar com isso de uma vez. E a 13ª consequência emocional que eu trouxe para vocês é justamente a tentativa de suicídio, né, que vocês podem não saber disso, eu já trouxe um vídeo aqui sobre esse assunto, mas muitos compulsivos sexuais chegam tão no fundo do poço que eles acabam achando que a única solução para eles é o suicídio, e muitos fazem tentativa e alguns deles acabam evoluindo a óbito em função disso. Então é uma coisa muito triste, né? Principalmente considerando que a compulsão sexual é um quadro que tem tratamento. Então, gente, então, só relembrando, se você tem esse problema de compulsão sexual, e você estiver disposto, determinado a fazer um tratamento, uma das primeiras tarefas que você vai ter no início do processo de tratamento é fazer uma lista de consequências dos seus comportamentos sexuais. São consequências diversas. Hoje eu trouxe só o grupo das consequências emocionais, vou trazer outros grupos de consequência aqui. Mas hoje eu estou falando só das consequências emocionais. Daí eu convido você, se você tem esse tipo de problema, pega uma caneta, uma folha de papel e comece a listar todas as consequências que você tem tido do ponto de vista emocional do seu comportamento sexual compulsivo, para que você comece a tomar mais consciência do seu problema
e se sinta mais motivado a procurar tratamento e resolver esse problema de uma vez. Ok? Então, o que eu trouxe para vocês hoje é um vídeo simples, bastante objetivo a respeito do assunto consequências emocionais da compulsão sexual. E espero que seja útil, que possa ajudar muitas pessoas. E se você está precisando de ajuda, não deixe de procurar tratamento com profissionais especializados em saúde mental e sexologia. Ok, gente? Então, o que eu tinha para hoje é isso. Né? Mais uma vez, peço, por favor, se gostaram do vídeo, deixem seu like. Se gostam desse assunto de saúde mental e sexologia, se inscrevam no canal, clique na sineta, ativem as notificações e me acompanhem aqui toda semana. Mais uma vez, muito obrigado pela atenção de vocês.